Oferecimento TV Lar, bem perto de você. Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco gravado aqui no restaurante Pancaru. Claro que o restaurante Pancaru nos recebe com esta farta mesa. Você conhece o restaurante Pancaru? Venha conhecer, vale a pena. Nosso entrevistado, o professor mestre Denison Silvan, hoje já doutorando na nossa centenária Universidade Federal do Amazonas. Sua obra, resultado do mestrado, trabalho e relações de trabalho na mineração Taboca. É com ele que você vai conhecer um pouco desta companhia de mineração que fica aqui próximo, em Presidente Figueiredo. Professor, como é que você analisa as relações de trabalho na mina de Pitinga? Abraim, no caso específico da mineração Taboca, o nosso recorte temporal é a década de 80, quando foi o início da mineração Taboca aqui no Amazonas. A mineração Taboca é uma mina que explora principalmente casterita e zirconita. E no caso específico das relações de trabalho, como toda empresa mineradora, como toda empresa de um modo em geral, ela tem as suas conflituosidades internas. E isso, de uma maneira ou de outra, reflete uma situação num sistema capitalista de produção de bens e serviços. E a nossa preocupação em fazer uma dissertação de mestrado, um estudo acadêmico a respeito dessas relações foi exatamente dar visibilidade a esse tipo de, digamos, dinâmica do trabalho em um contexto específico que é a mina do Pitinga. A mina do Pitinga, ela é representada principalmente pela Vila do Pitinga, que foi um enclave, a gente chama tecnicamente de company town, ou seja, uma cidade-companhia. É uma cidade que foi projetada pela mineração Taboca, pelo Grupo Paranapanema, exatamente para fazer com que a mina de casterita, zirconita fosse explorada. Para vocês terem uma ideia, da grandiosidade da mina do Pitinga, ela é simplesmente a maior mina polimineral do mundo, com cerca de 28 minerais que podem ser explorados. Então você tem aqui no Amazonas uma das riquezas que pode durar, digamos, 100, 200 anos sendo explorada. E a mineração Taboca, através da sua, na realidade a Paranapanema, através da mineração Taboca, teve a oportunidade, a partir do início da década de 80, de fazer a exploração desses minerais, principalmente cassiterita e zirconita. A cassiterita é o mineral que faz o estânio, ou seja, você tem um processo industrial que transforma a cassiterita em estânio. O estânio ele está em praticamente todas as ligas da indústria moderna. Então é um mineral estratégico que tem aí aqui no estado do Amazonas e que de uma maneira ou de outra beneficia o Brasil como um exportador de minério. E de uma maneira ou de outra também o estado do Amazonas foi beneficiado com a implantação da mineração Taboca na década de 80. Agora, professor, nós sabemos que todo o trabalho de pesquisa, especialmente o trabalho de campo, ele é complicado. Quais as dificuldades que o senhor teve, por exemplo, para as pesquisas de campo para a realização desse mestrado? Abraim, em relação especificamente à pesquisa, vamos contextualizar. Na década de 80, eu fui chefe do setor de contas a pagar da mineração Taboca. Então, essa posição, ela me deu uma visão privilegiada a respeito da implantação de um projeto minerador na Amazônia. A partir daí, eu como administrador, parte da administração da mineração Taboca no início da implantação dela no Amazonas, eu tive a oportunidade de conhecer, digamos assim, a entranha da mineração Taboca. Então foi sempre um desejo meu colocar o conhecimento que eu tinha a respeito desse contexto, desse processo de implantação de uma mineradora, ou seja, de uma empresa capitalista com
com ações na Bolsa de Valores de São Paulo, Paranapanema, no caso, com a sua subsidiária Mineração Taboca, foi sempre um desejo meu fazer com que esse meu conhecimento a respeito da mineração taboca fosse exposto. E a partir do meu interesse em cursar o programa de pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, logicamente eu tomei para mim essa responsabilidade de colocar esse meu conhecimento à disposição do público a respeito de uma parte da implantação da mineração taboca. E a partir da orientação da professora doutora Iraildes Caldas Torres, nós afunilamos o nosso projeto de pesquisa para o trabalho e relações de trabalho, que são duas categorias científicas, duas categorias que nós transitamos na academia, que fazem com que você conheça a fundo todo o processo de trabalho em um contexto capitalista. A mineração se instala numa área indígena, a área Uaimiri-Atroari. Como é que o senhor analisou a presença de uma empresa numa área indígena e como isso criou um comportamento, digamos, razoável nesse momento, naquele período da década de 80? Abraim, a minha geração foi uma geração que presenciou o início dos trabalhos de construção da BR-174. Nos jornais da época, final da década de 60, começo da década de 70, nós tivemos aí as notícias no jornal a respeito da Expedição Caleri, uma série de outras atividades que esses pioneiros que estavam desbravando a floresta amazônica tiveram e encontraram. No caso específico, a nação Uaimiri-Atroari, ela é mencionada por diversos sertanistas já desde o século XIX. No século XX, alguns sertanistas também, pesquisadores, tiveram oportunidade de entrar em contato. Então é uma questão muito delicada, a questão indígena no Amazonas. E no caso específico da mineração taboca, nós tivemos a oportunidade de aprofundar um pouco nossos estudos, principalmente com um professor da Universidade Federal, aliás, da Universidade de Brasília, da UNB, chamado Stephen Baines. Ele é o pesquisador que mais teve contato com a literatura e mais se interessou a respeito desse tema dentro da Universidade Brasileira. E também nós tivemos a oportunidade de ter acesso para nosso entendimento a respeito da questão indígena Uaimiri-Atroari. Tivemos acesso aos documentos disponibilizados pelo professor da Universidade Federal do Amazonas, Paulo Monte. Tivemos também acesso a outros documentos e a uma outra situação que pudemos fazer uma contextualização da implantação da mineração taboca aqui no estado do Amazonas. Para vocês terem uma ideia, a mineração taboca, através da sua matriz, a holding Paranapanema, ela, digamos assim, isso textualmente colocado no livro do Stephen Baines, como sendo um território, parte do território Uaimiri-Atroari, que já estava demarcado no início da década de 80, e aí nós temos aí o início da década de 80, uma contextualização bem específica da história brasileira, que é exatamente, digamos assim, a parte final do regime militar. Então, os militares que ditavam as ordens, tanto é que parte importante do staff da mineração taboca era composto por militares de alta patente. Então, eles tiveram a oportunidade de, digamos assim, remarcar o território Uaimiri-Atroari, dando lugar a uma parte digamos assim, inserir dentro desse novo layout da terra indígena Uaimiri-Atroari o espaço da mina da mineração taboca, que são 500 mil hectares. Então aí você tem aí um espaço geográfico muito grande que foi, digamos assim, inserido dentro de parte do território Uaimiri-Atroari.
Tá? Mas isso todo, na época, teve todo um contexto legal que deu a essa situação, digamos assim, uma normalidade democrática, uma normalidade institucional. Mas de uma maneira ou de outra, nós vemos hoje os Waimeria vendo retroativamente. Você tem a década de 70, a década de 60, em que praticamente essa nação toda foi praticamente exterminada. Apenas, digamos, 300, fala-se 300, 330 indivíduos dessa etnia, que de uma hora para outra poderia desaparecer em função dessa pressão da sociedade envolvente, da sociedade nacional, por intermédio dessa decisão de se construir uma estrada federal dentro, cortando essa reserva indígena, né, esse território indígena, e sufocou praticamente. E de uma hora para outra, dentro já nesse novo contexto engendrado, não só pela Paranapanema, mas com o apoio de outras instituições também, fizeram com que esse povo Waimeria-Troari renascesse. Hoje nós temos mais de 1000 pessoas que fazem parte dessa etnia. Então elas, de uma maneira ou de outra, esse povo, a partir da década de 80, com a implantação da mineração taboca, foi beneficiado com um renascimento numérico e também eles prestam esse programa que foi implantado no território Waimeria-Troari, é o único no mundo, né? Inclusive é referência para as instituições que o implantaram, fazem com que a mineração taboca e as outras empresas que fizeram parte sejam responsáveis pelo renascimento dessa nação na década de 80, 90. Trabalho e relações de trabalho na mineração taboca. Professor, tem um capítulo que me chama a atenção. Trabalho na mineração de Pitinga, selva, suor e lágrima. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses pioneiros que deram resultado a essa mineração, que hoje está aí produzindo, pagando impostos, dando emprego e tudo mais. Abraim, imagina, a selva amazônica para as pessoas de fora, uma das mais inóspitas que pode existir. Para nós que já estamos aqui acostumados à região, não tanto. Mas imagina, 1980, início da década de 80, você desbravando aquelas selvas com pessoas vindas do Sudeste e do Nordeste, sem adaptação necessária para esses trabalhos. Se bem que nós tivemos a oportunidade, a mineração taboca, quando eu falo nós, é porque às vezes eu me confundo também como um ex-funcionário da mineração taboca, que esteve engajado no processo de instalação da Vila do Pitinga, do maquinário, da represa que constitui uma das obras de engenharia mais audaciosas da mineração taboca. Então, eu faço parte desse grupo de trabalhadores, embora administrativo, nunca morei no Pitinga, mas sempre trabalhava aqui em Manaus, mas eu me identifico com aqueles pioneiros porque sei das dificuldades que essas pessoas, tanto no Nordeste como da própria região amazônica, daqui do Amazonas e do Pará, tiveram para implantar essa mineração taboca na selva amazônica, distante a 150, 200 quilômetros de Manaus. Então foi muita dificuldade, muitas pessoas, algumas chegaram a morrer em virtude dos acidentes de trabalho que houveram. E muitas sofreram angustiosamente a situação inóspita que a selva oferecia. Você teve aí a oportunidade de ver trabalhadores que vieram do Nordeste, de outras regiões do país, sofrerem as agruras do trabalho localizado em uma área da região amazônica. E isso daí a gente tem de reconhecer como sendo um tipo de heroísmo da classe trabalhadora no Amazonas, da classe trabalhadora brasileira. Agora, professor, o senhor que trabalhou lá e que tem isso muito próximo do conhecimento,
Como funcionava a relação entre a mineração Taboca e os trabalhadores? Abraim, a relação de trabalho na mineração Taboca no início da década de 80 foi uma relação muito conflituosa. Tivemos aí a oportunidade de resgatar a fala desses trabalhadores e nós verificamos que realmente houve uma interferência brutal do poder burocrático institucional sobre os trabalhadores da mineração Taboca. Vivia-se dentro de uma cidade controlada totalmente pela empresa, uma cidade empresa, uma company tal. Então, o poder institucional foi opressivo no início, porque tinha todo um contexto em que os trabalhadores tinham regras estabelecidas que os trabalhadores tinham de necessariamente cumprir. Hoje já não é mais assim, hoje mudou esse sistema. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, devido à implantação, houve muita rigidez. Mas na continuação, essa rigidez trabalhista, essa rigidez de normas, foi um tanto quanto relativizada. E hoje nós temos as pessoas, telefone, lá no início da década de 80 não tinha telefone. Quando foi implantada a mineração Taboca, o minério saía de Ipitinga, de avião para cá, para Manaus. Então, uma série de coisas, houve esses melhoramentos e também a relação foi mais humanizada. A relação de trabalho se humanizou nesse meio tempo. Esses trabalhadores pioneiros já não estão mais lá, ou muito poucos? Pouquíssimos. Nós tivemos a oportunidade de contatar cerca de 10, 12 trabalhadores que estiveram presentes nesse início da mineração Taboca. Inclusive, eu tive contato com alguns trabalhadores que não estão mais trabalhando, mas que participaram dessa aventura na selva amazônica, que foi implantar uma cidade, uma cidade com altíssimo nível. A mineração Taboca é referência, a Vila do Ipitinga é uma referência em arquitetura e urbanismo. Então eu tive a oportunidade de contatar diversos pioneiros que trabalharam no início da década de 80. E essa organização sindical, como é que funciona? A organização sindical que eu relato no livro, ela teve uma participação, teve um sindicato alternativo que se constituiu, mas depois foi destituído de seus privilégios como sindicato. O que prevaleceu foi um sindicato pelego, que estava subordinado, como muitos sindicatos na época da ditadura militar, sindicatos que representavam não os trabalhadores, mas exatamente os patrões. Professor, o senhor está concluindo o seu doutorado. O senhor continua no doutorado esta sequência ou o senhor está trabalhando outro tema? Braim, no caso específico, no meu doutorado, o tema do meu projeto é Trabalhadores da Juta, trajetórias de sacrifícios, luta e suor. Aí também nós vamos abordar 4 categorias científicas, todas relacionadas ao trabalho. Então a gente tem essa continuação. Professor, estamos chegando ao final do programa e o senhor me mostrou uma relação generosa de agradecimentos e agora o senhor tem a oportunidade de fazer os seus agradecimentos e se despedir. Abraim, a gente quando faz um livro como esse, você não faz sozinho, você faz com a participação de muitas pessoas. A gente tem de agradecer essas pessoas, principalmente, por exemplo, eu que faço parte do programa Sociedade e Cultura na Amazônia, como egresso do mestrado e agora como doutorando do programa Sociedade e Cultura na Amazônia, tenho muito de agradecer à Universidade Federal do Amazonas. Tenho que agradecer a nossa amiga Márcia Perales, a magnífica reitora. Tenho de agradecer a diretora da EDUA, que teve a oportunidade de fazer o lançamento desse livro no mês de abril, a nossa amiga Sueli, professora também, Sueli Moraes. Nós temos de fazer um agradecimento muito especial à minha orientadora,
e continua fazendo minha orientação no doutorado, que é a professora doutora Iraildes Caldas Torres, uma referência em estudo de gêneros na Amazônia e no Brasil. Tenho de agradecer também a CAPES. A CAPES a CAPES e a FAPEAN. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior e a FAPEAN é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas, que eu fazia, até recentemente eu fazia parte também da FAPEAN. E quero fazer um agradecimento aqui especial à FAPEAN, que de uma maneira ou de outra é uma das responsáveis pela gente publicar esse livro. E fazer uma homenagem aqui de público à nossa amiga Olívia Simão, uma batalhadora que nesses últimos, desde 2003, ela vem de uma maneira ou de outra dando uma contribuição significativa para um projeto visionário que é de elevar a qualidade da ciência e tecnologia e no estado do Amazonas. Isso é uma obra para gerações que nós tivemos a oportunidade de participar até o ano passado. E agradecer principalmente as pessoas que, de uma maneira ou de outra, são os informantes do meu livro, como o José e o Edmar Fonseca, duas referências de trabalhadores pioneiros na mineração taboca. E agradecer também à Rede Amazônica por dar a oportunidade de fazer a divulgação desse nosso trabalho, especialmente o AmazonSat. Bom, é claro que agradecer faz parte do sentido nobre de dizer obrigado àqueles que estão do nosso lado e nos ajudam. Nós estamos chegando ao final do programa, mas você vai continuar nos assistindo. Vá lá, www.boraver, e você vai assistir toda a programação do AmazonSat, especialmente o Literatura em Foco. Mas olha, eu renovo o convite. Na próxima semana, vamos estar aqui novamente, como Deus haverá de permitir, mostrando para você um outro livro publicado na cidade de Manaus. Até o próximo programa e um breve encontro com você. Forte abraço. Te vejo na próxima semana. Até lá.